Muito bem. Continuando, Joana nos recomenda a conversação com o psicoterapeuta, que deverá infundir confiança, pesquisando as causas dos conflitos, como, por exemplo, culpa, insatisfação, frustração, exibicionismo, ensejará a aceitação da própria realidade e emulará na renovação dos conceitos existenciais favoráveis ao bem-estar. Nem sempre a pessoa vai estar disponível para esse tipo de ação. A pessoa não está afim de conversa. Nós já vivemos experiências dessa natureza. E nós somos... já citei o exemplo do nosso mestre, Langerton Neves da Cunha, que ao atender, e era uma mulher, ao atender uma senhora mais nova, né? Uma donzela em sua casa, ela estava hospedada na sua casa, ela estava arrebentando toda a cozinha. Tinha arrebentado já o armário da cozinha. Ele era daquelas cozinhas simples, né? Não eram as cozinhas de hoje em dia. Eram cozinhas, armarinho de cozinha simples, mas ela estava arrebentando. Copo, prato, panela. Nós ouvimos o barulho, não é? Ele, por sua vez, naquela época, no caso dele, eram casos de uma irritabilidade espiritual. Era um processo espiritual, não era um processo neurológico. Tá certo que a irritabilidade, que o processo obsessivo levava à irritabilidade. Mas no caso do Langerton, a causa era espiritual. Ele chega e rapidamente faz com que o obsessor chispa de cima da mulher e põe a casa em ordem. Não é o que acontece com esses casos que nós estamos lendo aqui. Não é. Entende? São casos distintos que nós precisamos entender. O caso espiritual é totalmente distinto do caso orgânico, com disfunções neuroniais, né? Como podem suceder recidivas, o que muitas vezes sucede, o psicoterapeuta deverá recorrer ao encorajamento constante do paciente, sem exageros, como aqueles que transformam o distúrbio em quesito de menor importância, bem como aos ideais de enobrecimento pessoal, de maneira que passe a experimentar alegria sem a agitação a que se entregava, na qual parecia satisfeito. Então veja bem, alegria, mas não agitação. Trabalhar o paciente de uma forma mais pacificada, não levando-o à agitação, porque a agitação leva a pessoa a desenvolver a neurastenia. A pessoa não consegue determinada coisa, fica irritado por não conseguir. Não, calma. Você não conseguiu? Não tem problema. Nós vamos voltar a fazer. Na próxima vez você consegue. Tudo levar em consideração o limite do paciente, que é pequeniníssimo e nem sempre nota, nem sempre é percebido pelo paciente, que ele está naquele frenesi, né, naquela irritabilidade exagerada,
que ele não nota, né? Nesse processo, continua Joana, de recuperação, fazem-se valiosos os recursos que a doutrina espírita nos oferece. Nesse processo, quando a pessoa está se recuperando, como por exemplo, a bioenergia, que é o passe, né? A fluidoterapia da água, a doutrinação sob todos os ângulos considerada de forma que ocorra a renovação interior e se robusteçam as disposições íntimas para a saúde. O paciente neurastênico espera sempre encontrar compreensão de todos, dos familiares, dos amigos, dos colegas de trabalho, da sociedade e assim por diante, o que nem sempre é possível, tendo em vista as dificuldades que assinalam as demais pessoas. No entanto, é sempre viável a cooperação fraternal daqueles que estão próximos do enfermo, laborando com ele em favor da sua recuperação. É claro que a pessoa incomodou muitas pessoas que se encontram ao seu redor. Então, é preciso que crie um clima favorável para que essa recurso terapêutico obtenha êxito, né? Nós vamos precisar ter paciência, a pessoa está se recuperando, em breve ele sai desse distúrbio. Nem sempre as pessoas concordam. Aqueles familiares que vivem junto e que vivenciam o problema por tempos a fundo, a pessoa não acredita, não é possível que ele vai recuperar, não. Isso aí vai ficar assim e cada vez vai piorar mais. É o que pensam, mas não é fato. Não é fato. A pessoa pode se recuperar e recobrar a sanidade. As propostas no atual contexto, continua Joana, quase todas as pessoas se defrontam com dificuldades e enfrentam desafios para os quais não se encontram psicologicamente preparados, sofrendo os efeitos danosos e tendo problemas para superá-los. Então, as mesmas pessoas acabam se desgastando. É muito comum a pessoa não tolerar mais. Eu disse em vídeos passados, a pessoa interna e não vai mais buscar. Cria um esquecimento e tira do alcance qualquer contato. Muda o endereço, muda o número de telefone, muda até de cidade. Tamanho o desconforto. Porque não é fácil. Eu presenciei, é muito triste a pessoa quebrar os móveis, entende? Tacar copo. É muito triste. Ter que esconder todos os talheres, esconder todas as facas. Eu presenciei casos dessa natureza que é entristecedor. E essa senhora, por sua vez, que ela era sozinha e tinha 5 excepcionais. Ela sozinha e 5 excepcionais. Ela tinha pendurado assim na cozinha um reio. Além de esconder todos os talheres
transparece em risco, ela tinha um rei de animal, de couro. E vira e mexe, ela pegava aquilo e lambava os meninos, porque senão eles vinham em cima dela para derrubar ela. E ela era meia franzina. Eram 4 fortes e um paralítico. Entende? Então, são casos que a gente vê e acha que é impossível fazer aquilo, mas é verdade. É verdade. A pessoa, se não se cuidar, ela tem uma ação de uma pessoa neurastênica surpresa. Pega a pessoa de surpresa, né? Por isso que as propostas da doutrina espírita em forma de psicoterapia em grupo atendem perfeitamente às necessidades humanas, individuais e coletivas, eliminando as consciências, amparando os sentimentos e orientando a razão para os rumos libertadores da paz e da autorrealização. Doutrina espírita. Vamos voltar.